Olá, professores, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Daisy e sou a comentarista da revista para jovens neste trimestre. Estamos falando hoje sobre a nossa penúltima lição, a lição 12, com o título A Oração é Anticultural. Para começar, vamos às dicas. A primeira delas é que tal realizarmos com os nossos alunos um clube de leitura? Pode ser uma ótima oportunidade para incentivá-los ao hábito de leitura. Sugerimos aqui ao longo desse trimestre várias opções de livros muito legais para que eles possam iniciar ou continuar esse hábito que é tão bom, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Então, como podemos fazer isso? Podemos começar escolhendo um livro para que todos leiam. Sugerimos aí também um tempo para que eles possam fazer essa leitura, talvez 1 mês ou 2, e ao final desse prazo, a gente pode realizar um encontro presencial para conversarmos, trocarmos ideias sobre aquilo que nós entendemos do livro, sobre as experiências que já tivemos com os aprendizados que recebemos nessa leitura. Então, pode ser aí uma ótima oportunidade para que eles leiam, façam aí a leitura de bons livros, bons conteúdos, mas também uma oportunidade de reuni-los em prol ali de um assunto, de um tema específico e interessante para eles. Então eu sugiro sim aí a realização de um clube de leitura ou clube de livro, clube do livro, pode ser também o nome. Então fica aí a primeira dica, aproveitando as sugestões que nós fizemos aqui ao longo dos vídeos, destes conteúdos. Quero sugerir também outros livros, que podem aí compor também aí as opções para esse clube de leitura. Vou sugerir aqui 4 livros. Os 2 primeiros são livros cristãos, livros de autores cristãos. O primeiro é um livro do autor Rubem Amoresi. O livro se chama Icabod, da mente de Cristo à consciência moderna. Esses livros aqui, tanto esse quanto os próximos, estão ligados ao tema da lição, tema 12. Nesse livro aqui, o autor comenta sobre o tempo vigente, por isso que ele fala consciência moderna, e o quanto os aspectos da modernidade têm sido devastadores para a igreja, para a vida em comunidade no corpo de Cristo. Então ele vai falar aí de uma rebelião moderna que tem acontecido e que tem assolado a nossa igreja, assolado o povo de Deus. Então ele faz aqui referência a Icabod, que é o nome do filho do sacerdote, do neto, do sacerdote Eli, ali que é citado nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Então é um livro super legal, é um livro relativamente antigo, ele foi escrito em 1998. Então alguns exemplos dele são exemplos antigos. Ele não cita, por exemplo, a questão das nossas mídias sociais, que hoje são tão proeminentes no nosso tempo. Mas ainda assim, os princípios são muito válidos para o tempo vigente. Então, sugiro a leitura do livro de Rubem Amoresi, Icabod. Outro livro muito legal também é o livro de Steve Turner, que inclusive nós citamos aqui na lição 12, algumas frases, algumas ideias dele. É um livro chamado Engolidos pela Cultura Pop, em que ele traz aí uma abordagem sobre a arte, sobre mídia e sobre consumo. Então é muito legal porque ele vai falar de vários aspectos da cultura pop que podem aí ser ou não benéficos para a igreja e para a vida da fé.
E aí ele faz esse paralelo e essas análises sobre, por exemplo, o jornalismo, a própria moda, né? Ele cita também a questão até mesmo da propaganda, da fotografia. Então ele vai falar de vários aspectos da cultura pop sob a lente da palavra de Deus, ressaltando aspectos positivos que podem inclusive contribuir com o evangelismo e com a vida cristã, mas também nos ajudar a discernir os aspectos negativos que concorrem aí com a nossa fé na palavra do Senhor. Então, também é um livro super legal para professores e para os nossos alunos também. Tem uma linguagem bem simples, né? Bem acessível. É um livro super legal. Engolidos pela cultura pop. Também um autor cristão. Os próximos 2 livros que vou sugerir não são de autores cristãos, mas são muito interessantes, são um pouco mais densos e talvez complicados de compreender. Não sugiro nenhum deles para os nossos alunos, principalmente aqueles que ainda não começaram o hábito de leitura, porque pode parecer maçante para eles. Sugiro principalmente para nós, professores, ok? O primeiro deles é de um psiquiatra, eu acredito que seja inglês, se não me engano, é isso mesmo. E o nome do livro é Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico. Sim, é um título bem forte, né? Podres de Mimados. Ele é um psiquiatra e ele comenta a respeito de como a nossa era é dominada pelos sentimentos. Então, isso tem consequências tanto sociais quanto políticas e são consequências ruins do como nossa sociedade hoje é adébita, né, aos sentimentos. Os sentimentos governam. Então, ele vai falar de aspectos desde a infância, de como as crianças estão sendo criadas nesse sentimentalismo tóxico, até falando aí de outras fases da vida, citando questões sociais e políticas que são aí impactadas por esse sentimentalismo. Então, muito interessante também esse livro desse psiquiatra, que é Theodore Dalrymple. Acho que é assim que pronuncia. Mas é muito legal também, como eu disse, é uma leitura um pouco densa, ele é um psiquiatra. Então, talvez aqueles que ainda não têm o hábito de leitura pode achar um pouco maçante, mas ainda assim é um conhecimento muito legal, são informações muito interessantes, que inclusive corroboram com muitas questões que nós precisamos considerar quando estamos ensinando jovens e adolescentes. Então, minha terceira dica, Podres de Mimados. O último livro, também de uma autora não cristã, a doutora Anna Lembke. Ela também é uma psiquiatra e o livro aqui se chama Nação Dopamina. Nesse livro, ela comenta a respeito do excesso de prazer. Dopamina é o hormônio do prazer. Mas ela comenta nesse livro o quanto o excesso de prazer na nossa cultura, na nossa sociedade, está, na verdade, nos causando dor, nos causando sofrimento. O excesso de prazer está nos fazendo construir uma sociedade que sofre mais. Então, estamos mais infelizes. E aí ela sugere aqui esse olhar, né, crítico do prazer. E aí a gente está falando de diversos prazeres aqui nesse livro, né? Não apenas a questão sexual, mas de muitos outros prazeres. Como, por exemplo, os vícios em remédio, em jogos, né? Então, também é um livro super interessante. Ela é uma psiquiatra. A linguagem aqui é um pouco mais simples, mais acessível. Então, a leitura é mais fluida, menos cansativa. E
tem assim muitas informações que também corroboram com aquilo que a gente aprende, né, na palavra do Senhor a respeito de que a nossa vida não é um mar de rosas, né? A nossa vida não é pautada apenas por alegrias e nós não podemos evitar as dores e as aflições. Então é muito legal como nesse livro nós percebemos que o nosso Deus, por meio da sua graça comum, compartilha conosco muito do seu conhecimento, ainda que o seu autor, no caso aqui essa autora, não seja cristã. Então, sugiro também Nação Dopamina, doutora Anna Lembke. Enfim, são aí 4 livros, né? 2 de autores cristãos, 2 de autores não cristãos, mas ambos corroboram aqui com o nosso tema de hoje, que é a oração é anticultural. Então vamos citar aqui, comentar sobre aspectos do nosso tempo, da nossa sociedade. Vamos começar com as nossas passagens bíblicas, aquelas que vão embasar esta lição. Elas estão primeiramente aqui na leitura bíblica citada na revista. São 2 passagens. São versículos no capítulo 24, no livro de Josué, e alguns versículos também no livro de Juízes, no capítulo 2. Então são passagens no final do livro de Josué, no início do livro de Juízes. 3 versículos no capítulo 24 e 3 versículos no capítulo 22 de Juízes. Há também outras 2 passagens bíblicas que citamos no primeiro tópico. São passagens no livro de Deuteronômio, que também vão dar base, vão dar contexto ao que nós vamos aprender nesta lição. São versículos no capítulo 6 de Deuteronômio e também versículos no capítulo 7. Tudo isso para embasar a ideia e o ensino a respeito da cultura de Israel na época e que vai fazer link para nós aqui hoje com a nossa cultura. Então, são passagens importantes para lermos, entendermos e poder contextualizar tudo isso para os nossos alunos no domingo pela manhã. Então, atentem-se a essas leituras bíblicas, ok? Vamos começar entendendo o título da nossa lição. Falamos que a oração ela é anticultural. O que é ser anticultural? Colocamos aqui. Anticultural é algo contrário à cultura vigente de uma sociedade ou de um grupo, ou seja, que se opõe aos valores, aos princípios de determinada sociedade, de um determinado grupo. E por que falamos, né, que a oração é anticultural? E aí nós vamos entender por que a oração é anticultural a partir de percebermos aspectos da nossa cultura, aspectos, comportamentos vigentes na nossa sociedade, também a mentalidade, né, desse tempo, para que possamos distinguir o que é aspecto da nossa cultura que se opõe à palavra de Deus. E por isso, ao se opor à palavra do Senhor, é aí então um sinal de que nós precisamos orar contra isso. Por isso que a oração é anticultural. Mas vamos entender no decorrer dessa lição. Vamos entender que nós precisamos, com a oração, andar na mão contrária desse mundo, né? E o primeiro tópico traz aí aquele contexto que nós citamos a respeito da cultura do povo de Deus. Então, nós estamos falando aí em contextualizar o que aconteceu em Deuteronômio e também nos versículos aí de Josué e Juízes. Vamos citar aqui, logo no primeiro tópico da lição, essa questão da cultura de Israel.
E como isso aconteceu? Isso aconteceu a partir da saída do povo do Egito. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito para levá-los à terra prometida, a Canaã, o Senhor teve ali como objetivo construir, né, uma nação para si, um povo para si. E para isso o Senhor ensinou o povo de Israel a ser o seu povo. Então o Senhor ensinou por meio das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, tudo isso para estabelecer uma identidade no povo de Israel, uma identidade que os separasse, né, que os tirasse ali de uma cultura comum da época. O objetivo do Senhor era fazer um povo santo, um povo especial para si. Então, o Senhor tinha para eles ali uma nova identidade, com os seus mandamentos, as suas leis, os seus princípios. Usando ali a vida de Moisés, o Senhor tinha ali o objetivo de construir um novo estilo de vida para Israel, tirando eles ali de um longo tempo de escravidão do Egito para torná-los então um povo livre, um povo santo, um povo puro, que seguisse ali a vontade do Senhor. Então sim, o Senhor tinha, por meio ali de estabelecer a sua vontade, o Senhor tinha o objetivo de criar neles uma nova identidade, um novo estilo de vida. Mas, para que isso acontecesse, era necessário que eles obedecessem o Senhor, né? Então percebam que a gente já pode fazer um link conosco, né? Com nossa vida aqui hoje. Da mesma forma que o Senhor tirou Israel do Egito, de um tempo de escravidão, para levá-los à terra prometida, a uma terra, né, de bênção, de alegria, de prosperidade, o mesmo o Senhor faz conosco hoje, de forma espiritual. O Senhor nos tira do lugar, né, do tempo ali de pecado, da escravidão do pecado, sob a opressão, né, da opressão do inimigo, para nos levar a uma terra de alegria, de vida eterna, né, de paz, de saúde espiritual, emocional. Então, o Senhor também faz conosco esse movimento de libertação. E toda essa jornada entre esse período de escravidão para chegar à terra prometida, que para nós hoje é a Nova Jerusalém, né? É a vida eterna com o Senhor no céu, toda essa jornada que Israel passou ali no deserto, nós estamos passando aqui também, né? É a nossa vida aqui na terra, é essa jornada. E assim como o Senhor no deserto, por meio ali de muitos prodígios, maravilhas, e também por meio de ensinar as suas leis, os seus estatutos, o Senhor ia construindo uma nova identidade em Israel. Da mesma forma, hoje, por meio da palavra do Senhor, do ensino da verdade de Deus, e também por operar em nós o seu poder, a sua graça, o fruto do teu Espírito Santo em nós, tudo isso também vai sendo o trabalhar de Deus para construir em nós uma nova identidade em Cristo e um novo estilo de vida que é parecido com o estilo de vida do Senhor Jesus, né? É o Senhor construindo em nós a identidade, a mente de Cristo em cada um de nós. Então, percebam aí que são movimentos, processos semelhantes que o Senhor fez com Israel lá na saída do Egito para passar pelo deserto e chegar à terra prometida, e o Senhor Jesus faz conosco hoje. Nos tira da escravidão do pecado, nos leva nesse processo de santificação até o momento em que vamos adentrar a vida eterna.
Mas nesse processo de santificação, existe aí essa responsabilidade, né, que o Senhor deixou lá para Israel, lá no início de Deuteronômio, capítulo 6, e o Senhor Jesus também falou disso conosco nos seus evangelhos, que era o quê? Amar o Senhor sobre todas as coisas, obedecê-lo. Obedecê-lo é amá-lo. Então, o Senhor Jesus nos deixou essa instrução, assim como Deus deixou essa mesma instrução para Israel quando tirou eles do Egito e colocou-os a caminho da terra prometida. E aí nós colocamos, parecia fácil? Só parecia, porque o próprio Deus, aí no trecho de Deuteronômio, capítulo 7, o próprio Senhor avisou que nesse processo eles encontrariam um empecilho muito perigoso. E qual era esse empecilho? Se deparar com a presença e a influência de outras nações na construção da sua própria cultura, na construção da sua identidade. Assim como Israel ia se deparar com nações, com suas culturas, seus costumes, e tudo isso poderia influenciá-los, nós também nos deparamos com esses perigos todos os dias. Passamos, sim, todos os dias sendo influenciados, né, pelos costumes, pelos princípios que são contrários à palavra do Senhor. Então, assim como Israel se deparou com essas armadilhas, nós nos deparamos também. E aí, qual foi o conselho do Senhor? Olha, não façam aliança com eles, porque no momento em que vocês fizerem aliança com eles, vocês vão se distanciar de mim. E se distanciar de mim, vocês deixarão de usufruir das bênçãos, do conforto, da proteção que vocês têm na minha presença. Porque longe de mim não há vida, não há proteção, não há alegria, né? Então, percebam que o Senhor Jesus faz o mesmo conosco por meio da sua palavra, né? Ele estava ali o tempo todo nos alertando sobre muitos perigos. Nós falamos aqui na lição passada a respeito dos males que nos rodeiam, né? Então, vejam aí que o Senhor Deus avisou Israel e o Senhor Jesus lá nos evangelhos nos avisou também. Então, precisamos nos atentar com esse aviso, né? Esse aviso de discernimento, para que nós possamos identificar as influências do mundo na nossa identidade, no nosso jeito de viver, na nossa cultura como igreja, né? Não só na influência particular e individual, mas também a influência no corpo de Cristo, no coletivo, na comunidade dos santos. Então, precisamos identificar isso porque o Senhor já nos avisou por meio da sua palavra. Então, se Ele nos avisou, precisamos nos atentar a isso, porque o povo de Israel, quando chegamos lá em Juízes, né, no capítulo 1, no capítulo 2, nós vamos entender que Israel, no final de Josué, Israel fechou com Josué, né? Falou, não, nós vamos servir o Senhor também. Assim como você e sua família, nós também vamos servir o Senhor. Mas nós vamos ver no capítulo 2 de Juízes que eles se desviaram, né? Eles se distraíram e se distanciaram do Senhor. E por que se distanciaram? Exatamente porque eles passaram a se relacionar com os deuses pagãos, os deuses das outras nações. Então, aí no versículo 12 de Juízes, capítulo 2, a palavra do Senhor fala que eles abandonaram o Senhor, né? E seguiram e adoraram outros deuses dos povos ao seu redor. Então, precisamos nos atentar
porque há muitos perigos ao nosso redor. E aí já estamos chegando ao segundo tópico da lição. Nós precisamos discernir as armadilhas que existem na nossa cultura, né? No comportamento vigente da sociedade em que estamos, as armadilhas, os perigos, aquilo que, por mais sutil que seja, pode nos influenciar, pode nos afastar do Senhor e pode atrair os nossos olhos e o nosso coração para adorar e confiar nestas coisas, ao invés de adorar e confiar em Deus. Então, precisamos discernir esses perigos da cultura vigente, porque, assim como Steve Tanner sugeriu, ele citou, e nós colocamos aqui na revista, que é no âmbito da cultura popular que a sociedade expressa suas esperanças e incertezas. Então, é por meio dos comportamentos coletivos, né, das modas, vamos dizer assim, não apenas do vestuário, mas das modas de comportamentos, né, a mentalidade, os princípios. É por meio disso que nós vamos entender em que as pessoas colocam as suas esperanças, né, e em que elas estão aguardando as suas certezas, em que elas estão investindo a sua fé, a sua convicção. Então, é no âmbito da cultura popular. A forma como as pessoas se comportam, né, como o coletivo se expressa, vai mostrar quem são os deuses que comandam, que governam, que ditam os princípios, a moral, os costumes de determinada sociedade. E nós precisamos discernir tudo isso, né? Para que nós possamos identificar as armadilhas que em tudo isso podem nos levar ao distanciamento do Senhor. Não significa que devemos demonizar a cultura. Há muitos aspectos da nossa cultura que são, sim, expressão da beleza e da criatividade do nosso Deus, né? Então, mesmo aquilo que não necessariamente foi feito por um cristão, pode sim ser expressão da criatividade do nosso Senhor, da beleza do nosso Deus. Estamos falando, por exemplo, das artes, né? Estamos falando de inovações tecnológicas, o quanto inovações tecnológicas contribuem, por exemplo, para a área da saúde. E tudo isso é bênção do nosso Senhor para nós, para nos proporcionar melhor qualidade de vida. O quanto, por exemplo, a nossa criatividade pode proporcionar beleza, né? Quando estamos falando aí de artes plásticas, quando estamos falando inclusive de música, o uso de instrumentos. Então, a nossa criatividade é uma bênção que o Senhor nos deu, e a expressão da criatividade pode sim guardar a criatividade do nosso próprio Senhor. Então, existem aí o lado bom e o lado ruim, né, das expressões da nossa cultura. Nós precisamos discernir isso para não sermos nem influenciados e tampouco alienados. Então vamos entender isso aqui. As ameaças podem aparecer de diversas formas e nós citamos algumas delas aqui, né? Citamos, por exemplo, a questão da autoajuda, o quanto hoje o esforço pessoal tem sido enfatizado, né? Nós conseguimos, nós podemos, existe dentro de nós algo poderoso que pode mudar a nossa vida e a nossa sociedade, né? Basta você olhar para dentro de si para encontrar tudo o que você precisa. É a questão da autoajuda. Temos aí também a questão do antipatriarcado,
que é essa crítica, né, em que os homens detêm o poder e as mulheres são submetidas, marginalizadas. Mas, principalmente aqui, o antipatriarcado vai mostrar na verdade, vai contestar, né, a liderança masculina, demonizando, né, a liderança masculina e rejeitando a figura do pai de família, do marido. Então, essa ideia antipatriarcado também é algo que vem aí como uma sementinha contra os princípios do Senhor. Temos aqui também a irreverência, que pode se expressar no humor. Então, estamos falando aqui, por exemplo, numa expressão artística, inclusive, né? E aí, no livro, por exemplo, sobre a cultura pop, que eu citei aqui no início, o autor vai falar que o humor pode ser também uma ferramenta a favor da verdade, né? A favor de denunciar as coisas erradas. Mas, neste caso, a irreverência é o uso do humor onde, por meio de uma linguagem descontraída, muitas vezes nós estamos ofendendo as pessoas e estamos, inclusive, ofendendo a palavra do Senhor. Então, a irreverência tem essa linha tênue, né, em que o humor, muitas vezes, por parecer engraçado, parece ser positivo, parece não ser tão ruim assim. Mas quando está expressando um princípio antibíblico, ainda que seja engraçado, é maléfico para nós. Temos também a questão do antropocentrismo, que é esse conceito filosófico a partir do qual nós aprendemos e entendemos a existência humana centrada no ser humano, né? No homem. E aqui estamos falando aí que surgiu, né, esse conceito filosófico em oposição ao teocentrismo, ou seja, tirando Deus do centro e colocando o ser humano em foco. Hoje nós percebemos isso também na nossa sociedade, nessa modernidade em que vivemos, em que os princípios, né, do Senhor, em que Deus deixa de estar em cena e tudo é nós, para nós e por nós, né? Temos também aqui a questão do consumismo. Então, estamos falando aí de uma tendência impulsionada por luxo e nem sempre é por necessidade. Esse consumismo que, na verdade, se tornou uma idolatria, porque aquilo que eu possuo passa a ser ali a minha fonte de segurança, minha fonte de conforto total, né? Naquilo eu coloco a minha esperança, a minha fé de um futuro melhor, de uma qualidade de vida real. Então, muitas vezes o consumismo é sim a expressão de uma idolatria no nosso coração. Também temos o imediatismo, que é esse comportamento que valoriza a rapidez, né? Estamos o tempo todo querendo as coisas rápidas, né? Sem esperar, sem passar por processos, por aguardar. Então, a impaciência tem ditado o nosso estilo de vida. Isso é o imediatismo. Temos também o individualismo, então é uma atitude que enfatiza a importância do indivíduo. Então, o coletivo, o bem coletivo, está em segundo lugar. O meu bem-estar, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo para mim, é mais importante do que o que os outros precisam, né? Então, não importa se os outros terão prejuízo, desde que eu tenha a vantagem. Então, é o individualismo. E eu só me importo comigo mesmo, eu não me importo com o outro. O outro não tem mais espaço na minha vida. É o individualismo. Por último, colocamos aqui outra doutrina filosófica, o hedonismo.
ela que prioriza o prazer como objetivo principal do ser humano. Tudo o que eu faço porque me faz bem, me faz porque me faz feliz, eu faço porque me traz prazer. É o hedonismo. Então, é a valorização, né, da satisfação imediata e a busca por prazeres passageiros. Então, citamos aqui na lição vários aspectos da nossa cultura, alguns deles, inclusive, como doutrina filosófica. Então, vejam só o quanto esses comportamentos, essas ideias, esses princípios têm se tornado aqui algo no nosso tempo tão predominante. E tudo isso aqui são influências culturais e comportamentais que combatem contra a palavra de Deus. Mas como combatem, né? Como assim? Os nossos jovens podem perguntar. O que isso tem a ver com a palavra de Deus, né? Parece ser tão moderno. Será que a palavra de Deus realmente nos fala sobre isso? Sim, nos fala. E nós vamos entender isso no tópico 3. Porque nós perguntamos no subtítulo, por que orar é anticultural? Por quê? Porque a oração é a maneira de tratarmos Deus como Deus. Lembre-se que nós aprendemos isso lá na lição 2, quando nós ensinamos e aprendemos que a oração é um mandamento. Então, a oração é a maneira de tratar o Senhor como o verdadeiro Deus para a nossa vida. Então, se todos esses aspectos da nossa cultura que citamos aqui estão centrados, né, na nossa vida, estão atraindo a nossa esperança, a nossa confiança, né, as nossas crenças de um futuro, de uma vida presente também segura, protegida, satisfatória. Então tudo isso aqui tem apresentado seus deuses, né? Tem aqui deuses maquiados sendo apresentados. Então a oração é a maneira como tratamos Deus como Deus, então ela é anticultural, porque ela é o antídoto para esses comportamentos, porque quando colocamos o nosso Senhor como Deus, estamos tirando todas essas coisas do foco do nosso coração. Tiramos todos esses deuses da nossa cultura, da nossa sociedade, dessa mentalidade vigente. Quando tiramos esses deuses, esses princípios e colocamos o Senhor como prioridade e como fonte da nossa vida, dos nossos princípios, né? Colocamos no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Se nós obedecemos a Ele, então a Ele oramos. Então, se a Ele recorremos em oração, nós estamos rejeitando os deuses da cultura vigente. Então, por isso, a oração ela é anticultural. Então, a oração é um antídoto que nos mantém imunes contra o pecado. E aí nós citamos, né? Precisamos perceber essa capacidade de neutralização. Então, chegamos aqui num momento da lição em que nós podemos, inclusive, fazer essa pergunta para os nossos jovens. Ao explicar para eles todos esses aspectos, esses perigos ao nosso redor. Será que eles já percebem, comparando com tudo que nós já aprendemos no decorrer do trimestre, né? Confrontando tudo que nós já aprendemos no decorrer do trimestre e todos esses perigos ao nosso redor, quando nós contrastamos, será que eles já percebem o quanto a oração tem essa capacidade de neutralizar essas influências da nossa sociedade, da nossa cultura?
essa percepção vai ser aguçada com o restante do tópico 3, porque nós vamos fazer um contraste, né, dos princípios que a oração do Pai Nosso nos ensinou e das influências desses perigos da nossa cultura. Então nós vamos falar aqui a respeito, por exemplo, de que a oração nos ensina a confiar no Pai Onipotente e retira de nós o peso do esforço próprio. Estamos falando lá da lição 2, quando o Senhor coloca a oração como mandamento e promessa. Quando Ele promete para nós que vai nos ouvir e nos abençoar. Então nós tiramos de nós o esforço próprio e apresentamos ao Senhor as nossas ansiedades. Lançamos a Ele as nossas tribulações, os nossos anseios, aquilo que nos angustia. Então, quando o Senhor tira de nós e coloca sobre Ele mesmo, né, as nossas ansiedades, Ele está falando para nós que, não depende do seu esforço próprio. Só eu tenho o poder para fazer. Então, já estamos falando aí de contrastar a questão da autoajuda. A autoajuda não pode nos resolver, nem resolver os nossos problemas. Só o Senhor tem esse poder. E aí nós vamos citando, né, no decorrer. Falamos aí de chamarmos o Senhor de Pai, né? Falamos aí que quando o Senhor nos ensina que Ele é Pai, Ele está nos falando sobre sua autoridade e também de nos proporcionar uma relação de amor que nos ampara e nos faz crescer. Então estamos contrastando aí a questão do antipatriarcado, né? Essa filosofia, essa ideologia ligada, por exemplo, ao feminismo, que coloca a figura do pai, do marido, do homem de forma negativa. Mas entendam, o Senhor se apresentou a nós como Pai. É a Ele como Pai que nós recorremos em oração. Também aprendemos a reverenciar o Santo e a sua palavra, com temor e obediência. Estamos falando aí de contrastar a irreverência, o antropocentrismo, né? Então, deixa de ser o ser humano o centro, mas o Senhor passa a guiar a nossa vida. Então, nós não obedecemos a nós mesmos, nós obedecemos ao Senhor, porque é a vontade dele que deve ser feita e não a nossa. Nós também passamos a depender do Senhor como provedor, dando às nossas necessidades o peso correto, né? A importância correta. Então, estamos contrastando, por exemplo, o consumismo. E estamos aí contrastando também as relações saudáveis que nós devemos construir por meio do perdão. Então, estamos deixando de lado o individualismo e falamos aí a respeito do aprendizado de que nem tudo que desejamos é bom para nós. Então, contrastamos aí o hedonismo. Então, quando o Senhor fala para nós, olha, cuidado com as tentações, Ele está falando, nem tudo que você quer é bom para você. Então, estamos contrastando essa filosofia que vai tentar nos ensinar de que tudo que nós queremos é bom e tudo que nos parece bom realmente é correto para nós. Então percebam, os princípios da oração do Pai Nosso são a verdade de Deus, são a resposta de Deus para todos os perigos e deuses da nossa cultura, da nossa mentalidade contemporânea. Então, professores, façam esse link para que os jovens entendam por que a oração é anticultural. E a oração é muito mais do que uma lista de pedidos. A oração é a prática de um relacionamento com o Senhor, em que nós somos transformados, em que a nossa vida passa a ser moldada com os princípios do Senhor. E foi isso que o Senhor nos deixou de conselho, né? Ele
ali em Mateus capítulo 6, ele estava ensinando os discípulos sobre oração. E ele contrastou um comportamento vigente ali, hipócrita, né, a respeito de oração. E aí, por fim, ele chega no versículo 9 e fala, olha, mas vocês devem orar assim. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava falando, olha, esse jeito de orar, na verdade, é o jeito de viver que o Pai quer. Vocês estão orando errado porque vivem errado, mas vocês devem orar assim. Então ele está falando, vocês vão orar assim porque existe uma outra forma de viver também. Então, é isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar com a oração do Pai Nosso. Então, nós chegamos ao último tópico da lição, em que nós precisamos nos auto-chacoalhar, né? Com esse alerta. Olha, longe de nós não orarmos ao Senhor. E aí fazemos, né, um trocadilho com o versículo 16 de Josué, capítulo 24. Porque o Josué declara, olha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, né, voltar aos deuses, voltarem ao Egito, é isso, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí o povo responde no versículo 16 de Josué 24, dizendo, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. E a gente sabe a história. Pouco tempo depois, eles abandonam ao Senhor e servem outros deuses. Então, nesse momento da lição, o último tópico, nós vamos relembrar o alerta da palavra de Deus. Lembrem-se, o Senhor Deus, por meio de Moisés e depois por meio de Josué, avisou o povo. Tenham cuidado para que os povos e os seus deuses não influenciem vocês e vocês se voltem contra mim e me desobedeçam, né? Então o Senhor aqui, por meio dessa lição, também quer propor para nós esse alerta hoje, aqui em 2025. Jovens, adolescentes, filhos, estejam atentos, porque existem muitos deuses ao redor de vocês. E se vocês ouvirem a esses deuses, vocês vão se afastar de mim e vocês vão me desobedecer. E a minha bênção já não estará mais com vocês. Então é isso que esse tópico nos propõe. Um alerta. E nós precisamos enfatizar esse alerta para os nossos jovens. E como nós podemos estar alertas, né? Obedecer esse aviso do Senhor. Como? Por meio da prática da oração, para que a oração nos mantenha em contato com o Senhor, porque nós já vivemos um tempo em que a igreja está contaminada pela modernidade. Colocamos aqui, né, uma frase do Rubem Amorese. A igreja já está sendo contaminada pela modernidade. Os deuses do tempo vigente já estão influenciando a vida da comunidade dos santos. Então nós precisamos estar alertas para que nós possamos guardar o nosso coração e a nossa mente dessas influências. E como podemos fazer isso? Uma das formas é manter a nossa vida de oração. É recorrer a Deus em todos os momentos, em todos os assuntos, em todas as dúvidas, em todos os momentos de crise, para sanar todas as nossas dificuldades. Nós precisamos recorrer ao Senhor, porque senão nós vamos recorrer às filosofias do mundo, às ideologias do mundo, aos caminhos que o mundo nos propõe. Então, a oração é também essa forma de nos fortalecermos com o Senhor. E aí, na conclusão, nós colocamos o desafio de viver na contramão e também
precisamos cumprir a missão de estabelecer esse jeito de viver que é proposto para o Senhor. E nós vivemos isso quando oramos. A oração é anticultural. A oração é o antídoto para que possamos estar imunes contra as influências do pecado e de um mundo sem Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando, né? Que nós continuemos aí firmes e fortes na nossa prática da oração, na nossa comunhão com o Senhor, para que possamos usufruir da sua proteção e da sua bênção, para que continuemos a viver o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abençoe vocês, seus alunos, no próximo domingo pela manhã. Que seja um tempo de muito proveito e muitos frutos da palavra de Deus na mente e no coração dos nossos alunos. Fiquem com Deus e até mais!